Chegando aí a primavera na sua casa, chegando na sua vida e você já está preparado para essa semana? Semana cheia, né? Mas é uma semana também muito dedicada às forças e energias de Xangô. Mesmo que você esteja assistindo o programa aí na TV ou na internet e que já tenha passado o dia de Xangô, 29 e 30, ainda é tempo de você fazer as simpatias que o programa vai dar hoje, além de saber as dicas e orientações que nós vamos trazer. Além disso, temos aquele carinho especial que é o sorteio, né, do baú de Jorge Caô, baú cigano. Então, você ainda pode mandar lá pelo site e pelo Face de Jorge Caô. Vou deixar o telefone já de cara aí do Jorge Caô, 98726407. E no Face é desse jeitinho que está o nome dele. E colocar aí para concorrer ao baú do povo cigano. Programa cheio de novidades, alegre como a primavera na sua vida. E eu já recebi um WhatsApp para o pessoal que quer participar do programa, participa muito pelo WhatsApp, só que tem que colocar, gente, a data de nascimento, certo? E tem que colocar aí, né, o local da onde você reside. Porque de região para região muda a cultura. E como nós estamos falando muito sobre Xangô, estamos falando sobre Amalá, comida de santo, lendas, nós temos diferenças regionais. Por isso que é importante você também trazer, por exemplo, Nordeste, o camarão seco existe muito mais fácil que aqui na região sul, né? É um camarão seco diferente do nosso aqui, né? Não é o desidratado, é outro tipo de camarão. E os amalás e os acarajés são feitos com camarão seco. Então, coloque aí data de nascimento, região, que a gente vai respondendo. E eu já vou dando, né, aqui meu carinho e a participação aos nossos babalorixás. Boa tarde, Viane. Boa tarde, Pai Júlio. Boa tarde a todo mundo. Coitado de quem estiver assistindo às 21. Desculpa, né, gente, mas é o hábito, costume, é o hábito. Mas se você está assistindo às 21, boa noite. Não, até por uma questão, né? Até pelo horário que a gente grava, né? Não é nem tanto pelo horário que vai o programa ao ar, mas pelo horário que a gente grava, porque a gente grava à tarde, né? Comecinho da tarde, logo depois do meio-dia, então já vem aquele boa tarde, aquela coisa assim, né? Mas falando nessas questões de alimentação, Viviane, a alimentação dos orixás, o tipo de axés que são feitos, tipos de comidas que são feitas, eu bato muito naquela mesma tecla que você estava batendo agora, né? Cada região tem um tipo de comida, tem um tipo de axé, e isso é fato. Por exemplo, o pessoal do candomblé tem uma forma para fazer o acarajé, nós aqui temos outra forma para fazer o acarajé, o próprio Amalá para Xangô. Então, a nossa nação gaúcha aqui, a nossa nação rio-grandense aqui, nação do Rio Grande do Sul e da parte sul aí do nosso país, que nós chamamos de nação, que é o nosso batuque, né? Tem uma grande diferença em relação a axés, em relação a comidas, em relação a rezas para orixá do candomblé. Sim, né? São duas, é africanista, mas são duas religiões diferentes. Tem nomes de orixás muito parecidos, tem muitas coisas parecidas, mas que não são a mesma. Porque eu vejo muita gente dizendo assim, mas eu li no tal livro que é assim, e as lendas assado. Gente, difere do candomblé para o batuque, difere bastante. São duas nações co-irmãs, mas diferem muito uma da outra, né? E principalmente quando nós falamos de cultura, de lendas, né? Eu até tinha pedido para a Neme trazer uma lenda aqui de Xangô Aganju e ela me trouxe uma lenda ligada ao candomblé. Então, não vou trazer para vocês, não sou de candomblé, não tenho como trazer essa informação. Mas separem um pouco, quando vocês pesquisem na internet, qual a região que vocês estão pesquisando. Porque o Google virou um grande dicionário, exatamente, né? E uma grande bíblia de algumas coisas. Mas tem que cuidar, porque regional muda o sentido e muda também a maneira pela qual é feita as oferendas e as lendas. E é importante o pessoal saber também, né, Pai Júlio, de que forma muitas vezes cultuar dentro da sua região. É muito importante para cada pessoa saber fazer ritual para orixá, seja de qualquer nação, né, Pai Mário? Está sendo dedicado a orixá. Fulano mora lá, Beltrano mora aqui. Ele está dedicando a comida para orixá. Existe cada nações, cada lugares, cada feitura que muda. Não que o candomblé cultue outro orixá e nós cultuamos outro orixá. Todos nós fizemos a orixá. Eles se encontram, eles entendem, os dialetos se encontram. Mas essa questão, como eu coloquei, que são duas nações
diferente, que são duas nações... O ritual, né, Pai Mário? Ritual. Ritual, eu acho que até não me expressei muito bem. O ritual, por quê? Porque o fazer o batuque, o fazer o candomblé, o cultuar o orixá, ele é comum. Sim. Certo? Ele é um orixá só que com nomes diferenciados alguns. Porque existe vários orixás, várias qualidades que nós cultuamos de uma forma e eles cultuam de outra. Exato. Existe a diferença, mas em si para orixá. E aquela questão, às vezes eu fico me perguntando, Viviane, a gente vê muitos antigos, né? Os antigos, as pessoas com 50, 60 anos de batuque, né? de religião, que nós não temos o culto mais de tantos orixás como a gente tinha antes. E isso é uma questão preocupante, porque até os antigos não passavam tantos axés, não ensinavam tanto o batuque. Como a gente sabe muito bem que algumas qualidades de Xangô não se dá cabeça. Né? Existe uma qualidade de Xangô que não se dá cabeça, e antigamente se dava. Se dava a cabeça para esses orixás. Para algumas nações. Para algumas nações, exatamente. Como no Jeju Puro, se eu não me engano, tinha alguns e na própria Cabinda, né? Mas o que me preocupa é muito hoje as pessoas não estarem tão preocupadas mais com o orixá e sim preocupadas consigo mesmo. Né? Assim, vou lhe explicar. Aquilo que eu conheço, eu estou muito mais preocupado com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu posso dizer que eu conheço, do que cultuar, de fato, o orixá, do que fazer religião como era feita antigamente. E num batuque, como a gente foi a tantos batuques por aí, tantas pessoas que estão tocando nessa época, que as pessoas estão muito mais preocupadas com o que fulano, com o que Júlio está vestindo, com o que Viviane está vestindo, com o que Quiroga está vestindo, do que com o batuque em si. Não a pessoa que está fazendo batuque, mas aqueles que estão visitando as casas. Isso é uma questão preocupante, né? Até porque esse é o objetivo, né, da obrigação. Exatamente. Mas nesses dias dedicados a Xangô, nós estamos muito ligados à energia de Xangô. Já vai uma dica especial, porque eu recebi um pedido de orientação de uma menina que pediu uma simpatia para fechamento de corpo para Yansan. Não existe simpatia para fechamento de corpo, tá? Ao menos na frase que ela está me colocando aqui, mas simpatia para fechamento de corpo não existe, certo? Como simpatia não existe. Agora, se tu for buscar um babalorixá, uma casa de santo, que utilize um ebó com essa denominação, aí eu concordo com você. Mas aí você mesmo fazer uma simpatia para fechar o corpo, não existe, tá? Mas existem energias que tu pode buscar para proteção, para orientação, né, para desenvolvimento e até para descarga. E nós vamos trazer para vocês um axé de Xangô, um banho, que você encontra aqui na região sul, todas essas ervas no mercado público. Por que eu trago sempre o mercado público de Porto Alegre? Porque é onde as pessoas têm mais facilidade de encontrar e de se encontrar. Vai no centro, vai fazer alguma atividade, vai ir num banco, vai, né, resolver algum problema, já aproveita e passa no mercado público. Eu acho que eu sou uma grande fã do mercado público de Porto Alegre. Ervas de Xangô, que são cultuadas em diferentes lugares, mas você encontra aqui no Rio Grande do Sul. A levante, alfavaca, cavalinha, cipó mil homens, erva de São João e mulungu. Você pode comprar essas ervas secas ou naturais, faz como se fosse um chá e banha-se do pescoço para baixo, pedindo a Xangô proteção, abertura de caminhos, equilíbrio e força contra as suas demandas ou a favor das demandas para que você resolva. É muito importante as pessoas serem esclarecidas, que eu vi várias pessoas receber uma consulta de uma entidade ou de alguém que se diz dono de uma casa, mandar as pessoas tomarem um banho de descarga da cabeça para baixo. Por isso se explica, é do pescoço para baixo. Nunca coloque nada na sua cabeça, porque você não sabe de quem pertence a sua cabeça. Pode colocar uma erva que seja a quizila do seu orixá, ou o seu orixá não aceita. Aí, de vez ficar melhor, se torna pior. E aquela questão que eu falo das ervas, por exemplo, quando tu usa espada de São Jorge e usa a espada de Yansan também. Né? Tem que ter muito cuidado, porque a espada de São Jorge e a espada de Yansan pode ter essa quizila que o Pai Júlio falou. Não que os dois tenham quizila, mas sim que a quizila seja entre os dois orixás. Entendeu? Então, muito cuidado nessa questão toda
de erva e o tipo de erva. Por favor, com uma boa orientação, tá, gente? Sempre com uma boa orientação. Posso mandar um beijo? Pode. Um beijo e abraço. Beijo e abraço. Primeiro, pai Didi de Xangô, um grande abraço, meu velho. É mês de Xangô, eu sei que pai Didi é uma pessoa que está com as suas obrigações para Xangô aí nesse mês. Um grande abraço. Para uma pessoa muito especial para mim também, que é a Antonieta de Xangô. Mãe Antonieta de Xangô, uma pessoa maravilhosa que eu tenho um carinho muito grande. Meu amor, um grande beijo no teu coração e esse ano vamos pescar junto de novo. Ela é pescadora, né, pai Júlio? O senhor conhece ela, Conheço, tem um carinho muito especial por ela e pela mãe Lourdes, né? Até aproveitando a deixa do Pai Mário, eu também vou mandar um grande abraço pro Dieguinho, que fez uma obrigação maravilhosa e que tô tendo orgulho desse garoto, porque lá no futuro, muitos vão bater palma para ele. Um filho de Xangô com uma energia boa, com a quantidade de pessoas que ele botou dentro da casa dele, é porque ele é querido por todos. Diego, parabéns. E aqui, como eu havia falado, o pessoal já fez aqui pesquisas, e uma das pesquisas que aparece aqui pela internet é sobre a Ganju, que é considerado por alguns a Ganju como representação católica de São Miguel, né? E sendo considerado no Brasil uma qualidade de Xangô, enquanto dono das leis, das escritas e padroeiro dos intelectuais. Em contraste com o Xangô Agodô, que é dia 30, né? A comemoração normalmente aqui no sul. Xangô mais velho, ou Xangô propriamente dito, que é principalmente o orixá da justiça e do equilíbrio. Olha só, nessa cultura aqui, diz que é sincretizado com São José, que é dia 19 de março, ou São Miguel Arcanjo, que é aí 29 de setembro. Então, para ver como de região para região se muda inclusive os dias de comemoração. Mas não significa, porque nossos santos não são católicos, né? Mas se faz a relação. Xangô Aganju também representa Xangô como orixá do ar em sua relação com a mãe Iemanjá. E também como elemento terra, na formação das pedras e da pedreira. Quer dizer, essa relação dos orixás, um com o outro, que depois há sempre a discussão, eu sou filho de Xangô com Iemanjá, Xangô com Oxum, Xangô com Obá, também tem nessa função da nação e da cultura herdada. Com certeza, porque o orixá, quando ele é casado, digamos, como citou, tem nação que dão com Iemanjá, com Iansã, com Obá, com Oxum. Tem uma diferença da qualidade do orixá, às vezes é novo, às vezes é mais velho, é o intermediário, que as pessoas conhecem na verdade. A Ganju, a Godô, Xangô de Peixe, existem várias qualidades de orixá Xangô. Só que cada casa faz a sua feitura com seu nome de orixá. Então não podemos julgar nem ensinar as qualidades. Isso através do jogo de búzios, a pessoa vai ver a qualidade do seu orixá, sim, para poder ter esta qualidade com o seu ajuntó, com o seu casamento, para ver o que pertence muito a esse orixá. A questão do Aganju ser comparado, não usar o sincretismo de São Miguel Arcanjo como Xangô Aganju, aqui no sul, ele vem por um motivo. Porque nós temos São Miguel Arcanjo como um guerreiro, um juiz e guerreiro. Certo? Então ele vem à Terra para combater o mal. Então essa é a comparação de Aganju. Por quê? Porque Aganju ele é um juiz e um guerreiro. Né? Em Cuba, vamos trazer aqui uma outra região, eles chamam de Aganhu ou Aganhu Solar, Aganju Solar, né? É tido como pai de Xangô. O que é Aganju aqui para nós é uma definição. Em Cuba é considerado como pai de Xangô, identificado como São Cristóvão. Né? Seus colares são marrons e suas roupas vermelhas escuras. Seus filhos são homens poderosos e violentos que facilmente se enfurecem, mas são desarmados pela ternura. São amigáveis para com as crianças e vítimas de mulheres de aparência frágil que sabem como tirar vantagens deles. Aqui entra um pouco do arquétipo também de Xangô. Isso vai estar postado lá para vocês na nossa página do Vivina TV, né? vivinatv.com.br. Assiste o programa e lá vai ter as dicas também. Mas para ver como muda de região para região. É a história do acarajé. Exatamente. Né? Quem assistiu a GNT aí, que tem a Sky no final de semana ou participou, a Bela, que é filha de Gilberto Gil, ensinou a fazer acarajé com feijão fradinho. Nós aqui temos mais o costume de fazer com feijão miúdo. E ela fez para Oxum e colocou que na Bahia seria para Oxum e nós temos como para Iansã.
Até o próprio nome do feijão muda de região local para local. Feijão de corda, né? Até eu escutei que ela estava oferecendo para Oxum acarajé e eu estava saindo na hora que estava ali e não me dei muito por conta. São formas, né? Assim como acarajé, que a gente chama de acarajé branco, né? Cada nação muda muito de nação para nação. Por isso que digo, lá se dá esse acarajé que nós damos para Yansan, para Oxum. Eu dou acarajé para Oxum, eu dou acarajé para Iemanjá, dou acarajé para Oxalá e dou acarajé para Yansan. Com o mesmo feijão miúdo, mas com diferença. Descascado. Do preparo. Descascado e com casca. O do Oxalá, por exemplo, descascado. Branquinho, com Iemanjá, mas outras coisas, com Oxum também. Não, por isso a gente não dá aula de religião. A gente fala da nossa religião, a religião que nós fizemos. Sabe o que eu achei interessante, como eu estava assistindo a GNT, é que ela fez uma culinária baiana, né? Porque ela faz o episódio inédito, durante a semana vai reprisando nos horários. É Bela Cozinha GNT. Então, ou GNT / Bela Cozinha, alguma coisa assim. E ela ensinou justamente o acarajé, o vatapá, né? As comidas baianas que também são muitas vezes oferecidas ao orixá. Ela não fez uma referência ao orixá, até pela, né? Muita gente sabe que tentando ampliar um pouco mais a questão da culinária, mas trouxe algo relacionado a este período que é comemorado a Xangô. Achei bem interessante a abordagem. É que nós temos nossa cultura tem alguns tipos de alimentos que a gente serve nos batuques, que pela nossa cultura nós devemos comer descalço e uma série de situações. No candomblé já não tem tantas assim. Porque a comida. Tem outras, né? Tem outras, porque a comida, por exemplo, o cuscuz, o acarajé, todo mundo sabe que é servido em qualquer local na Bahia, né? E para nós ela é uma comida sagrada que pode ser servida em qualquer local. Em qualquer local, também, em né? qualquer cardápio, né? Quem for na Bahia, né, Pai Mário, não comer acarajé, não tá abençoado. Gente, né? eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não preciso nem ir para Bahia para comer acarajé. Aqui mesmo, botou acarajé para mim, eu passo vergonha. Eu passo vergonha mesmo, porque, olha, eu sou apaixonado por acarajé. E sabe que em Cuba, Viviane, como se chama a nação lá? Se chama orixás. Não é orixás, é orixás que se chama lá. E a cultura cubana é muito parecida com a cultura gaúcha relacionada ao batuque. Eles têm uma cultura de orixá muito parecida com a nossa. Muito parecida mesmo. Aqui, mais uma vez, eu estou pedindo para o pessoal mandar nos seus pedidos com data de nascimento, né? E referência do local. Todos aqueles que não tiver data de nascimento, a gente não pode responder. Mas eu tenho uma pergunta aqui de uma amiga que diz que precisa fazer uma consulta com urgência, porque ela sabe que estão fazendo trabalhos para ela. Ela está grávida e li que nenhum trabalho de maldade pega em grávida, mas tem família também. Existe uma maneira de consultar online, Pai Mário, ou por telefone? Existe sim. Você liga no 384-3434, é o telefone que está aí no ar, que é da Casa de Yansan, 384-3434, faz uma teleconsulta. Quando a nossa secretária atender lá, você diz, olha, eu gostaria de uma teleconsulta. Aí ela lhe passa direitinho qual é o procedimento que você tem que ter, qual é o caminho que tem que ter para essa consulta, certo? Existe sim. Agora, uma questão bem clara, Viviane. A gente diz que não pega em mulher grávida, pega sim. Dependendo do feitiço que se faz para mal, pega e pega sim. Só que a pessoa que faz isso não tem escrúpulo. E aí o retorno para ela é muito mais rápido. Aí vem a questão... Por exemplo, justiça, né? Da justiça. Um belo amalá para Bede, um belo amalá para Xangô, né, Pajé? Isso aí até me dá uma revolta no fator do quem deu esclarecimento para ela que não pega o feitiço. É uma pessoa pura, que não acredita na maldade, que nós vivemos num mundo de pessoas muito maldosas. E é um momento oportuno, negativo dessa pessoa tentar te atingir neste período que tu estás. Então, portanto, minha amiga, esse mês de Xangô, esta realização te protege, não paga para ver, para dizer será ou não, pega ou não pega, te protege porque a situação é grave. Tem uma outra mensagem aqui da Samara: gostaria de parabenizar vocês, é muito bom quando vocês falam a verdade realmente. Sou espírita convicta, mas gosto quando posso assistir ao programa para entender essa parte da Umbanda no geral. Samara. Gente, não se ofenda quando chamam o batuque de Umbanda, porque, na verdade, isso é utilizado muito no Brasil inteiro, não como batuque em si, porque o batuque, na verdade, o nome batuque é um instrumento, né? Mas como se fosse uma das características de Umbanda.
E aí tem o amor, né? Da nossa amiga do dia 27 de março de 52. E o meu companheiro colorido, de 5 de 12 de 72. O que será um companheiro colorido? Uma amizade colorida? Deve de ser. Não, mas a nova geração aí não sabe o que é amizade colorida. Deve de ser. Não? O que é uma amizade colorida? Uma amizade colorida. É que eu tô lendo uma cartinha aqui, gente, que é uma... Eu vou dar pra Viviane ler depois ela aqui pra mim aqui. Uma amizade colorida é aquela relação que é o ficante. Na verdade eu acho que é algo sem compromisso, né? A amizade colorida, antigamente a gente usava a expressão, tá namorando? Não, eu tô tendo uma amizade colorida. Aí que nem a ideia que se tinha antigamente de um filho, né, que era produção independente. São 20 anos de diferença, não é pouca diferença aí, né? Vamos ver se essa aí, os 20 anos que tá mudando alguma coisa. Vão pesar, né? Não é os 20 anos, não. Ela tem que ter a sua realização, sim, que existe sentimento nisso aí e respeito. Não tente tirar com seu pensamento, varrer do seu caminho a sua felicidade. Mas tente, sim, se proteger de quem não tem o que você tem. Não se entregue para os invejosos. Brabo é o olho, né? Com o certeza. Olho no relacionamento. Como é que pode, né? Com diferença de 20 anos e conseguir ser feliz. E alguém tão mais jovem não conseguir o que tu consegue, minha amiga. Te protege e vai ser feliz sempre. Não é a diferença de 20 anos. Pai Mário, tem pergunta, Pai Mário? Tenho umas perguntas aqui, algumas aqui que estão me deixando até meio preocupado. Tem uma que diz assim: adoro a religião, só que eu procuro e já fiz e nunca tive retorno. Meu nome é Rosana, minha data de nascimento é 4 de 3/64. Mas qual o retorno que... Pois é, eu não tô entendendo o que ela já fez, né? E o que ela está... Que ela já fez o quê? Obrigação, trabalho? Ela coloca assim, só o que eu procuro e já fiz, nunca tive retorno. Deixa eu dar uma olhadinha na carta, porque até é feio perguntar pro Búzio, pro Orixá. Porque qual é o retorno que ela busca? Eu só peço assim um detalhe, gente, mandem mais específico, mas não tanto, né? Porque senão a gente fica sem muito... Aí falta dados, né? Mas aqui no caso dela, qual é o retorno que ela quer? Aqui, na verdade, o que ela quer são coisas materiais, né? Coisas mais afetivas e não tanto espiritualidade. Oxalá pede para ela ter um pouco mais de visão do que ela está buscando. É que nem essa menina que eu iniciei o programa que pediu um fechamento, uma simpatia de fechamento de corpo. Não existe. Quer comprar ilusão? Vai em qualquer lugar. Esse é o problema. A conexão da gente é muito perfeita. A palavra que eu ia dizer... comprar a ilusão. Não se iluda com coisa que não existe. Aí vai naquelas coisas de panfleto, né? Só trago seu amor de volta em 7 dias, né? Não cobro consulta, trabalho só no retorno. Não existe, gente. Não existe. A gente cultua orixá. E orixá, quando tu faz orixá, tu faz numa casa, tu faz um ebó, tu usa os elementos, como foi feito agora em setembro, né? O aniversário de Oxalá. A CE cobra luz. Né? O DEMAI cobra água, né? Tem IPTU, como qualquer ser normal, a casa precisa de sua manutenção. Nós falamos aqui da comida de Xangô, não tem camarão seco, mas se tu for fazer um axé com camarão, quanto que tá o quilo? Então, quer dizer, isso tudo tem um custo. Agora, se você quer, aqui como no caso dela, tá dizendo que ela está um pouco perdida no que ela busca na religião. O que tu busca na religião? Se é a questão do amor, então vê a magia, né? Aí vê a magia, vê a bruxaria, vê a alquimia, sei lá o que tu vai buscar. Mas realmente religião é uma prática, né? É religar com Deus, certo? Uma religação do corpo com o espírito. Boa tarde, amigos e irmãos. Isso é para o senhor, tá, Pai Júnior? Sou obrigado a sair de uma casa e entrar em outra. Uma casa que frequentei, esta casa frequentei durante 16 anos, mas são 11 anos. Fiz poucas obrigações, até que em maio deste ano iria me aprontar. Então, do nada, resolvi que não iria deitar mais. Vim me decepcionando muito com o lugar e me sentia fora de ambiente. Não acredito que minha mãe seria capaz de me castigar, como me disseram, mas minha vida está péssima. Acho que foi minha mãe que me tirou desta casa. Meu ciclo lá se concluiu. Peço uma orientação. Minha data de nascimento é 18 de 12 de 74.
Amiga, começamos por um princípio assim, ó. Isso aqui é uma pergunta religiosa, uma pergunta muito religiosa, uma pergunta que você não é simplesmente jogar na TV para você, mas mesmo assim eu quero que o Pai Júlio dê uma jogada para você, mas o ideal para você é sentar e jogar. Você está saindo de uma casa para ir para outra. Então começa o seguinte, você está indo para uma outra casa. Então você tem que confiar no que essa pessoa está falando para você. Já começa que ela tem 16 anos, 11 de nação. Mas como ela foi filha nessa casa? Como é que ela participou dessa casa? Ela disse que fez poucas obrigações, 16 anos dentro de uma casa, que fez poucas obrigações. Quer dizer, mas por quê? Mas e quantos filhos aí que ficam 4, 5 anos sem aparecer? E aí, claro, quando tem o chamado do santo, aí aparece. Viviane. Porque tem aula, porque o marido não gosta. Quer dizer, a combinação com o pai de santo pode ser um. Mas será que a necessidade dela não é a prática, estar fazendo a religião, não culpar a casa? E um outro detalhe também. Se ela for ser displicente em outra casa, vai dar no mesmo. E tem muitas casas que fazem obrigação para filhos de 4 anos ou até mesmo de 8 em 8 anos. Sim, mas aí o filho não precisa aparecer mais nesses Não, mas não anos. mas não é a questão. A gente não sabe o teor da questão. Por isso que tem que vir consultar pessoalmente, né? Exatamente. Só que ela está dizendo que ela está péssima aqui. O que está acontecendo? Qual é o E a dúvida dela achando que o orixá que está castigando ela. Pois é. O orixá não castiga filho nenhum. E a outra situação aqui, ela diz que ela não está conseguindo se adaptar na casa. Então, amiga, primeiro, você ia se aprontar e não se aprontou. 16 anos você não está se adaptando na casa mais, por quê? Qual é o motivo? Essas questões, eu acho importante o pessoal que está nos assistindo. Gente, vocês, aí, 16 anos, 11 anos, 10 anos, fechamento de corpo, a religião não te trouxe aquilo que tu quer nas tuas mãos. É importante você saber um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua espiritualidade, sobre o que é a religião. Isso você vai saber durante a consulta do Jogo de Búzios que você vai agendar. Então, até o dia 30 tem desconto de 20%, né? Então, você pode ligar e agendar pelo telefone 3084-3434. Aqui a gente aborda esses assuntos que muitas vezes em outros programas não pode. Por quê? Porque a gente quer auxiliar as pessoas que têm realmente dúvidas. Não só o nosso povo, quanto leigos. Agora, tem assuntos que são para a sala de santo, que são para o jogo de búzios, que são para o jogo de cartas e que são assuntos para o seu pai de santo, para o seu babalorixá. A gente não pode, o caso dela não vai ser o mesmo caso de outros filhos de santo até da mesma casa. Por isso esse encontro com o orixá tem que ser preservado. Aqui na casa de Ansai Oxalá você vai agendar, as consultas são agendadas de hora em hora, para a gente fazer uma consulta aí no mínimo de 40 minutos e que você possa receber essa orientação. Anota o telefone e liga, 3084-3434. Vai, Júlio, por favor. Vamos dar uma olhadinha para ela, qual é a situação. Mara mostrando sim que este caminho de energia, ela tem que se desvincular a segunda vez. Não vai dar certo nessa nova casa. Não vai ser o novo caminho. Ela não conseguiu se sentir em casa. Ossanha apontando o quê? Tu tem que ter as condições, as realizações, as conquistas para fazer algo pro teu orixá. Tu precisa fazer uma obrigação, sim. Tu não pode mudar o outro, né? A mudança tem que ser interna. Por exemplo, essa questão dela, 16 anos numa casa, ela vai para outra casa, uma das primeiras coisas que vai acontecer é a comparação. Né? Vai acontecer a comparação, lá era assim, lá era assado. Eu só acho uma coisa assim, muitas vezes as pessoas não compreendem, e até não nos compreendem muito mais a mim, quando eu critico determinadas coisas, e critico mesmo, por um motivo assim, gente, o que estava errado, o que não está errado? Se tu está saindo trocando de casa, não começa já porque está com castigo, porque estão de demanda disso e daquilo. Começa por um princípio, simplesmente faça a religião. Quer ver por que eu estou falando isso? Olha só, olá, boa noite. Estou com uma dúvida, mas não sei se é possível saber isso através dos búzios ou das cartas. Já tenho a cabeça lavada para Umbanda. Tá, tudo bem. Mas por motivos pessoais decidi mudar de casa. Então conheci mais 2 casas, mas estou em dúvida em qual entrar, sendo que as 2 me agradam muito. Parabéns pelo programa. Obrigado parabéns pelo programa. Em primeiro lugar, o que essa pessoa tem que fazer? Ela é um bandista, né? Primeiro lugar que ela tem, primeira coisa que ela tem que firmar a cabeça dela.
Ela pode ser um bandista, pode ser batuqueira, não interessa. A primeira coisa que ela tem que fazer é firmar a cabeça dela. E não é criança, né, pai Mário? Não é criança. Não é criança e é aquela questão assim, não, mas aqui essa data aqui é de outro, pai Júlio. Não é a mesma, ela não mandou data de nascimento. Tá. Ela não mandou data de nascimento. Amiga, sinceramente, vai nas duas casas, jogue, converse com eles e veja o que joga, tem. né? É aquela história assim, mas precisa jogar, bom, se tu quer, a velha história, né, da adivinhação, aí nós temos aí várias pessoas que adivinham. Agora, se você quer um caminho seguro, uma religiosidade, uma experiência, agenda uma consulta ao jogo de búzios ou ao jogo de cartas para poder definir. Tu quer definir que casa tu fica, mas me agrada as duas. Não tem que te agradar, quem tem que agradar é o caboclo que vai trabalhar naquela casa. Se a missão daquela casa realmente é a missão do caboclo, já saiu de uma outra que tu achou por motivos pessoais. Mas qual é a missão daquela casa? Qual é o dirigente daquela casa? Administra de que forma? Né? Eu acho que é aí que tu tem que definir. E quem vai definir é o teu mentor. Falando ali pelo lado mais espírita, ou o teu caboclo, ou o teu orixá. Exatamente. E aí tem que jogar, né? Simples. Exatamente. Assim. Eu acho que não se pode fazer nada sem o jogo. Nada é feito. Não é que nós somos o zelador, nós somos o dono da verdade. Nós somos instrumento do orixá para ele nos passar o que nós temos que fazer. Não é nós, o zelador, que tomamos a atitude. Tu tem que fazer isso, tu tem que fazer isso. Nós não somos dono desta verdade. É através de um jogo que os orixás vão passar para nós o que nós devemos fazer, não acha, pai Mário? Exatamente, por isso. A gente não tem, mesmo sabendo, tem um serviço para fazer nessa necessidade da pessoa. Só que para tal orixá. Mas cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa, cada um tem um DNA. Cada um tem uma forma de fazer, cada um tem uma forma de expressar. Então eu acho que o jogo de búzios ele é um jogo muito importante que tem que acontecer. Até para pessoa de Umbanda. Joga cartas, então. As cartas para Umbanda. Júlio, a carta para Umbanda ela é válida e se joga. Certo? E tem muito búzio que responde, caboclo responde de que forma? Através do orixá. Agora, essa questão, gosto de uma casa, gosto de outra, vocês podem jogar para mim para ver? Só um pouquinho. Não. Primeira coisa que tem que fazer, não é loteria, né? Não é sorteio, não é bingo. Quem tem, desculpa, amiga, mas vida dela. Mas quem tem que ver direito é você. É você, ninguém pode dar uma opinião. Tem uma missão, né? Exatamente. E também tem aquela coisa, né, pai Mário? Não é nós que escolhemos a casa. É as nossas entidades. Exatamente. É o nosso orixá, é o nosso caboclo. Se ele levar para aquele lugar e você se sentir totalmente bem, é lá. Se você tem dúvida entre as duas, não é nenhuma nem outra. Mas uma coisa que as pessoas têm que compreender também, sabe o que é? É que nem todo mundo é a mesma pessoa. Entendeu? E quem tem que se adaptar à casa, tu tem que te adaptar à casa, não é a casa que tem que se adaptar a ti. As pessoas têm hábitos que querem levar, né, pai Mário? Exatamente. Então vamos lá, vamos seguir, porque... Logo tem sorteio, né, daqui do baú de Jorge Caô, do povo cigano, logo nós temos aí essa participação de Jorge Caô, que já vem trazendo aí o sorteio do seu baú. Nós não esquecemos e aí tá a dica para vocês. Oi, adoro vocês. Gostaria que mãe Viviane jogasse para mim. Eu e meu esposo estamos passando por um período difícil financeiramente. Tivemos que vender alguns bens materiais para poder manter a nossa empresa, mas mesmo assim tivemos que demitir muitos funcionários. Isso tudo é a crise financeira mesmo ou existe mais alguma coisa? Minha data de nascimento é 17/11/77 e de meu esposo é 6/4/71. Não Muito tá obrigado. Fácil de administrar as coisas, isso é verdade, não tá fácil. É um período de recessão, é um período de pouco investimento, né? Mas aqui ela está enfrentando, ela tinha excessos na empresa, né? Ela tinha que enxugar essa empresa, que é o que ela está fazendo. Mas que mesmo enxugando, a gente sabe que as indenizações trabalhistas é o que incomodam. Mas além disso, ela já vinha com uma demanda, ela já vinha com esta dificuldade que demonstra que ela já tinha um corte de cruzeiros, um corte de caminhos na sua vida. Ela já tinha esse corte a nível de demanda de um concorrente. Então, os caminhos fechados dela demonstram justamente isso, que ela precisava dessa abertura antes da crise. Ela já vinha negativa, entrou a crise, o que aconteceu? Mais difícil. Aí ela teve perdas dos bens dela.
mas tu tem condições de recuperar. De que forma? Tu precisa te fortalecer, tu precisa te desenvolver, tu precisa liberar esses cruzeiros. Mas não é o cruzeiro da esquina da tua casa, lá onde vai largar a bandeja. Não é isso. São os cruzeiros das decisões da tua vida. Para isso, para esses detalhes, é importante nome de empresa, né? Tem empresa aí que se batiza com os nomes que não vão vender nunca, né? Nem pamonha. Mas uma escolha, uma energia negativa. Empresas que foram grandes nomes e que se for recuperar agora, né? Eu quero usar um nome que foi muito conhecido na década de 20. Vai falir, já faliu a anterior, tem aquela energia. Então isso tudo é importante consultar também, tá bem? E aproveita essa semana, 3084-3434. Caô, cabecilha? Posso? Vamos. Uma caô pro senhor mesmo. Ai. Uma caô, cabecilha pro senhor mesmo. Deve ser muito forte. Deve ser. É a espoletinha? Não é espoleta, é uma questão até preocupante, porque preocupante pela questão, tá? Meu marido está preso e o que eu devo fazer? Os papéis estão na mão do juiz, mas a audiência não sai nunca. A data de nascimento dele é 14/3/84. Esposo preso, ela quer saber o que ela deve fazer, porque o juiz não toma providências, né? Está na mão do juiz. Tem que ver o advogado, né? Por isso que eu peço para Xangô, né? Tem que ver qual é o advogado. Olha, Pai Mário, aqui a necessidade, Xangô mostrando que o sentimento que ela tem, ela tá querendo correr atrás, digamos, desse prejuízo, mas te acalma, minha amiga, porque existe uma grande dificuldade de ter essa realização. Existe algo trabalhado nisso aí para ele não sair lá de dentro. Pois é, às vezes a pressa da audiência dificulta as provas. Exato. Né? Exato. Aí, como ele já está recolhido, né? Se não tiver nada a favor dele, sai a audiência, aí mesmo que ele não vai sair, a pena pode ser muito maior. Enquanto que a demora, Xangô já pode estar fazendo justiça no sentido de o que ele realmente cometeu, ele ser acusado e condenado, e o que ele não cometeu, colocarem junto. Aí assim, mas será que pode colocar mais problema? Gente, não vamos ser inocentes, né? E existe no caminho desta pessoa, Pai Mário, uma dificuldade vindo para cima dessa pessoa com o povo de Exu para ele não ter esta realização. Até porque muitas vezes tem que culpar o outro para tirar o crime das costas de um maior, né? A gente sabe aí, né? Então, a pressa também é inimiga da perfeição. E com essa barreira bem negativa que tá, cada dia vai piorar. E todas as pessoas procuram a sua ajuda, cada um procurou a sua. Mas essa questão, por exemplo, Pai Júlio, dele, né, eu sei, entendo a ânsia dela em querer ajudar, né, claro. Né, o esposo, de repente pai dos filhos dela, mas essa questão, como a mãe Viane bem disse, né, Xangô sabe o que faz, né? E aí não seria até uma questão de fazer algo para Xangô, porque são dois pesos e duas medidas, por isso, né? que existe só uma verdade. Não é uma consulta assim que nós vamos resolver. Claro. Nós temos que ter a verdade cara a cara. Para quê? Para a energia estar positiva e saber como trabalhar. Que muitas pessoas querem fazer um trabalho para Xangô, que é dono do papel, é o nosso juiz. Mas se você errou, nunca com Xangô. Tá vendo? E nessa semana aí, que nossa homenagem a Xangô a Ganju, né? Nós temos Jorge Caô, que é filho de Xangô, mas que fez desde agosto essa referência, esse presente especial, que é o sorteio do baú, né? Que ele que vai sortear, do baú cigano. Quer ver? Acompanha aí. Esperaram, mas agora já está aqui então, Jorge Caô. Boa tarde ou boa noite, depende do horário que o pessoal está nos assistindo. Boa tarde, mãe Viane. Acredito que seja tarde, né? Pega a reprise também pela internet. Né? Eu normalmente assisto à noite às vezes também, né? Vai lá e volta no programa. Volta à noite de novo, vou assistir à noite. Às vezes durante o dia não dá. Que durante o dia está trabalhando, tá? Produzindo. Produzindo bastante. E hoje é o sorteio do baú cigano. A pessoa deve estar assim, mas Viane, é dia de Xangô, você está na semana de Xangô e vai sortear o baú cigano. É que ele ficou encantado de agosto, né? Ficou, realmente. Ficou.
Mas tinha que ser agora, né? Não adianta. Se é para ser agora. Tem que ser agora. Mas nós temos aqui algumas obras que eu vou até mostrar para o pessoal, que são as obras de Jorge Caô. Coloca o telefone aí para deixar direto de Jorge Caô, que liga para o celular dele, gente, porque eu não revendo, né? Eu não represento. Eu só mostro aqui que ele traz. E o Jorge hoje nos trouxe aqui a balança. Por que a balança, Jorge? A balança simboliza a justiça, né? O orixá da justiça tem o Xangô da justiça, que é o Xangô Ganju, e a balança simboliza a justiça. Tu realiza também monta gamela? Monta gamelas também. E aqui eu sou apaixonada por esse Xangô, porque ele demonstra um movimento. Não sei se os guris conseguem mostrar aqui. Ele demonstra esse movimento de força, até de ataque, vamos dizer assim, né? Que essa inspiração é justamente ligada a Xangô. Seria um Aganju, um Agodô? Como foi? Tá, mas eu fiz mais inspirado para Agodô. Para Agodô. Porque normalmente o Aganju eu uso sempre a balança para diferenciar bem os orixás, né? O Xangô. Por isso que nós temos aqui nas ferramentas, que eu achei fantástico o detalhe, desculpe meninos, eu entrei no meio, mas que são os machados, né? E os machados, olha só, dá para dar um detalhe aqui, essa pena desenhada nos machados ficou muito sensível, muito legal. E aqui tu tem os dois machados, a gente diz dois para quem já conhece religião, né? E tu sempre coloca uma maneira que as pessoas podem movimentar o material. Por que essa preocupação, Jorge? Porque muitos, às vezes, usam até dentro do próprio quarto santo, até para alcançar para o orixá, quando ele se manifesta, né, na terra, para ele possa dançar. Então tem dois tipos de machado, que tem lados da mão, que usa o oxé, no caso, o machado de um gume para Ganju, e o de dois gumes para Agodô, para diferenciar. Como chama esse machado que tu falaste agora? Oxé. Oxé, que é esse machado aqui. Vai da cultura, né? Vai da cultura, e claro. Na verdade tu faz conforme a encomenda da pessoa. Conforme a solicitação, conforme pede. E o tempo para produção, que o pessoal tem que pedir antes? Olha, é bom pedir com bastante antecedência. Porque chega a encomenda, né? Tem bastante pedidos, bastante coisa. As pessoas às vezes pensam que consegue fazer um dia para o outro. Dá para fazer, mas não quer dizer que eu vou entregar naquela data. Nem com aquela... Muitas perguntas assim, quantos dias tu leva para fazer um vulto de 1 metro? Eu digo, eu levo um dia. Eu quero para amanhã. Não quer dizer que eu vou te entregar amanhã. Sim, leva 24 horas para fazer, né, Para fazer, não quer dizer que eu vou entregar. E esse Xangô que tu deixasse no nosso cenário essa semana, nessa homenagem, aí ele tá com os dois machados. Eu vejo que tu representa muito esse movimento. Esse movimento é importante na característica do vulto? É importante porque o orixá não pode ser aquela coisa assim, no meu entender, aquela coisa muito parada. Acho que ele tem que ter movimento. Ele tem que dar o axé de movimento, ele tem que ter o movimento na vida da pessoa também. O orixá não é uma coisa de ficar parada, né? Então, porque eu nunca faço ele numa posição, eu faço sempre em movimento diferenciado. Principalmente de ataque. E esse seria de Aganju? Esse seria mais o Agodô também, com os dois oxé. Isso. É que a gente colocou no início do programa até algumas lendas que o pessoal diferencia. E a coroa? Por que a coroa? Aqui o pai Júlio adorou a coroa de Xangô. Por que Xangô usa a coroa, Jorge? Porque é o nosso rei, né? É o rei de Oió. Então, nada melhor para simbolizar o Xangô como uma coroa, né? E essas coroas, esses ornamentos, todos podem ser encomendados contigo com essa antecedência. E esse telefone é o teu de contato, 9872-6407. O baú cigano, que é o nosso movimento de hoje, né? A gente não podia sortear outra coisa sem ter cumprido com a primeira etapa. Com certeza, já estavam me cobrando muito, né? O pessoal me cobrava direto. Aí quando vai ser o sorteio, eu disse, não. Vão aguarde um pouquinho que vai sair. Não se preocupe. E agora, então, como foi prometido, Jorge Caô vai, das mãos dele, sortear. Foi ele que trouxe os nomes, foi direto. Bastante visitações no site? Bastante. Inclusive pessoas de fora do país, né? É mesmo? Fora. Até de pessoas de acampamento cigano mesmo, de Campinas, São Paulo, que me informaram, não, eu sou acampamento cigano, sou cigana, minha família inteira é cigana. E a gente gostou muito do baú. Então, para mim, é muito gratificante, né? Saber que uma peça minha... despertou a atenção do povo cigano mesmo. Eles se identificaram. Ficou muito original, então isso aí me... Já é uma resposta, né? Nossa, já é gratificante. Então, sorteio, Jorge. Quem será o nosso ganhador, então, do baú cigano? Quem vai ser o sorteado dessa vez. O pessoal está mostrando aí, tá todos os nomes misturados. Todos misturados. Até eu vou dar uma sacudida mais aqui, para não dizer que... para ser justo. Aproveitando aí, Jorge Caô, que é de Xangô. Tá de Aganju ou de Agodô, Jorge? Agodô. De Agodô, então dia 30 já está em movimento. Vamos ver, então. Isso não vai ser meu nome aqui, não, mas eu não botei. O pessoal diz que
que estava esperando, que quer, então tá aí, ó, vamos fazer o sorteio. E espero que seja uma pessoa que saiba fazer bom uso, né, desse carinho aí do Jorge. Pode falar, Jorge. Rosângela Santos, Viviane. Vou mostrar aqui. Isso. A Rosângela Santos. Eu vou tapar aqui. Vou deixar só o início do telefone. Tá? Então, a Rosângela Santos foi a sorteada do baú. Isso. Então, Jorge, que eu vou entrar em contato contigo aí. Né? Tem o celular dela. Que seja de bom uso e bom axé, né, Jorge? Bom axé, que é o principal, né? Tá vendo aí que carinho bom? Rosângela, parabéns. Que o povo cigano possa estar no teu caminho aí, trazendo força, fartura, prosperidade. E a gente continua sempre com a participação do Jorge Caô. Jorge, tu que é filho de Agodô, tá aí na semana de Xangô, né? E quando a gente fala de orixá, a gente sabe que a gente fala de coração, sempre, né? O que tu daria de mensagem ao povo de santo ou ao povo leigo que nós assistindo sobre o teu pai, sobre o teu orixá? Olha, que Xangô possa estar sempre, né, nos protegendo, nos defendendo, com seu axé possa tirar todas as pedras ruins do nosso caminho e nos dando sempre o que for de nosso merecimento. Que eu sempre peço assim para mim. Se for de meu merecimento, que me dê. Eu não vou pedir nada absurdo e esperar. Tem muita gente que pede, às vezes, coisas absurdas para o orixá, né, e fica naquela expectativa, ou até o orixá, às vezes, não, tu vai conseguir, aí eu penso que para amanhã não é, não. Se for de meu merecimento, que eu receba, eu não peço nada. Sempre agradeço os momentos ruins, momentos bons. Acho que se está no meu caminho foi porque era para estar. Então eu estou sempre agradecendo da mesma forma. Então que o povo de axé tenha bastante justiça, bastante êxito, bastante proteção desse orixá, né? Que acho que é o principal para nós. Tá aí, então, esse carinho, essa mensagem, Jorge Caô, filho de Xangô Agodô. E se você gostou de alguma peça, você gostou desse trabalho, a mesa dos búzios aqui do programa é de Jorge Caô, os vultos que representam os orixás é de Jorge Caô, também a nossa mobília, né, onde a gente coloca ali os orixás, também são feitos por Jorge Caô, que são as mesas com as gavetas. Enfim, aquele carinho que você tem pelo seu orixá, se você quer traduzido em esculturas em madeira, tá aí a pessoa para você conectar. 98726407 e no Face você encontra pelo nome Jorge Caô. Muito obrigada pelo presente, está aqui o nome da Rosângela. Está aqui o nomezinho, já fazer contato com ela e marcarmos a entrega do baú. Tá vendo? E agora eu vou pedir aqui para o pai Júlio, né, dar sua mensagem também sobre Xangô. Caô Cabelecilha, a todos os filhos de Xangô, a todas as pessoas que têm a necessidade da justiça, da vitória de Xangô. Eu desejo a todos, no nome de Orixá Xangô, a paz, o amor, a tranquilidade, principalmente a segurança. A sua necessidade aos pés de Xangô, a sua realização. Um bom axé a todos, muito obrigado, um carinho a todo o pessoal que está nos assistindo. E ainda, né, gente, você que está aí, Xangô é filho de Oxalá, né? E como bom filho de Oxalá, vamos pedir ao Pai Mário de Oxalá essa mensagem a todos os filhos ou todas as linhas de Xangô, né? Porque nós também temos a caminhada, né? Aliás, foi a caminhada, né? Domingo, né? Não é domingo que vem? É agora esse domingo a caminhada. Amanhã você vai saber mais sobre isso. Sua mensagem como filho de Oxalá, desse grande pai, Deus do Branco, pai de Xangô, a todos esses filhos da linha de Xangô que muitas vezes se encontram em situações difíceis. Eu não acredito que exista algum filho de Oxalá, algum filho de orixá que não admire esse orixá que se chama Xangô. Um orixá de justiça, um orixá da luta, um orixá da guerra, um orixá da sabedoria, um orixá da cultura, um orixá do amor, um orixá da caridade, um orixá da luta, um orixá da fé, que se chama Xangô. Seja Agodô, Aganju, Kamunká, todas essas denominações dadas a Xangô. Por quê? O nosso exemplo sempre foi a liberdade. A nossa cultura sempre foi a nossa luta. A nossa paz sempre foi a nossa justiça.
Que Xangô esteja sempre fazendo justiça na vida de todos e que Oxalá esteja no caminho junto com Xangô, junto com Bará, junto com Ogum, junto com Yansan, junto com todos esses orixás que nos trazem a luz, que nos trazem a divindade, que nos trazem a alegria. Esteja no seu caminho. E eu não conheço, Viviane, nenhum filho de Oxalá que ele simplesmente não queira dançar um alujá, né? Não queira servir um amalá, não queira simplesmente fazer o que é mais belo, que é dançar para orixá, que é dançar para Xangô. As lendas que cultuam sobre guerra, sobre isso, eu não acredito. Eu acredito simplesmente na simplicidade do orixá, na simplicidade do amor, na simplicidade, como o Pai Júlio está ali do lado de Xangô. Como eu disse no outro dia, Pai Júlio. Carinho, né? O sorriso de um filho de Xangô, ou a carranca de um filho de Xangô, ou simplesmente o ser um filho de Xangô. Para todos filhos de Xangô. Poderia enumerar tantos, como já disse Pai Didi, a mãe Seluí de Xangô, uma pessoa muito querida também. Pai Hélio. Pai Hélio de Xangô. Vamos lá, vamos lembrando. Raul. Pai Raul de Xangô. Pai né? Rui. Pai Rui de Xangô, cara, falou no Raul, já ia lembrar. Xangô, mais? pode Vamos deixar. lá, vamos lá. Pai Antônio Carlos, meu querido Grande amigo, Pai Antônio Carlos. E um também. detalhe, né? E um detalhe para todos os filhos de Xangô. A maior comunicação que nós temos no batuque é os nossos alabês. Pro Maurício de Xangô. É os nossos tambores. É a nossa festa de batuque, que é por um tambor de Xangô. Que é por uma nação que se chama a nação do batuque. Seja ela Cabinda, seja ela Jeje, Jexá, Oió, Nagô, todas as nações. Caô, Cabecíler. E que Pai Xangô esteja sempre no caminho de vocês todos. Luiz Antônio do Xangô. Grande Pai Eu vou Luiz Antônio. trazendo. Ela vai trazendo, nós vamos lembrando, mas Pai Júlio, sai da estátua, Pai Júlio, que Não, ele tá com uma ele estátua ali. Não. Pai Júlio, o que é o alujá? O Mário falou no alujá, para quem é leigo aí tá indo. O que é o alujá? O alujá é um momento do orixá vem trazer a força, a fé, a tranquilidade, é o encanto, é a conquista, é a realização. Por tudo que passou, o alujá estão comemorando a sua vitória, o desejo, o equilíbrio de todas as casas, a segurança, a proteção, a realização que foi feita num período de uma obrigação, de um ebó. E o alujá está tanto realizando como afastando algo que lá estava negativo, que não faz parte, porque Xangô ele é dono da vitória, da alegria, e o alujá significa a vitória de Xangô, a realização feita e o sucesso. Que sejam todos para vocês a sua realização do alujá de Xangô. Que é um grande momento, né, da obrigação, que é um momento de equilíbrio, e é fascinante. É fascinante a chamada dos orixás e a chamada que é feito. E Xangô com as suas danças, junto com Yansan, junto com Oxum. É muito bonito. E a gente agradece muitas vezes quando vamos às casas de religião, quando tem o alujá, a todos aqueles orixás que fazem referência ao tambor. Exatamente, ao tambor, eu tenho até algumas lembranças, tipo, que lindo, uma coisa assim, sabe, todo mundo saudando e cumprimentando os orixás ali. É algo divino, né? Algo divino. Xangô, ele nos proporciona momentos dentro da nossa nação magníficos e único mesmo. Muito lindo, como o Pai Mário disse, ele não cansa de ver o orixá Xangô. Eu me recordo muito da beleza e do encanto do orixá Xangô, do Pai Zé da Saia. Pai Zé da Saia. Pai Zé da Saia. O José, Pai José, muito conhecido como Zé da Saia. E também quero parabenizar o Pai Hélio, que na data 29 de setembro comemora, e hoje é um dos mais antigos filhos de Xangô, e o meu grande irmão, que sempre com aquele carinho, o Pai Padilha de Xangô. Meu abraço a todos os filhos de Xangô, meu carinho. É que fica difícil a gente enumerar todo mundo, né? Porque são tantos. A gente não lembra, né? Até pede desculpa, mas aqui né? no programa que a gente faz, tipo, que é ao vivo, né? E é um carinho muito grande. E aquela questão, assim, o carinho que a gente tem, gente, não é uma coisa simplesmente só por dizer. É fato, muitas vezes a gente não pode ir no batuque, sempre um problema daqui, um problema dali, porque nós temos muitos comprometimentos e muitos compromissos por aí, mas é um carinho muito grande a todos os filhos de Xangô, a todos os filhos de Bará. Eu acho que nesse dia deve ser o dia também de todos, né? Porque o tambor de Xangô
é o tambor das nações, é o tambor que chama todos os orixás, e uma balança de Xangô e um alujá de Xangô. E como eu digo aqui ao Pai Júlio, né, muitas vezes eu vou dizer agora para você que está em casa aí, né, até para encerrar o programa, ó filhos de meu rei, que os orixás dancem, harmonizem e tragam luz à sua casa.